Olá pessoal, sou Ismael Lincoln, sou contramestre de capoeira. A gente está aqui para fazer uma roda de conversa com dois grandes mestres aqui do estado do Ceará. Eles que têm uma história imensa, os dois com mais de 30 anos de capoeira. Tem muita história para contar. E eu estou aqui com o mestre Maisena e mestre Cruel, que são referências da nossa capoeira do estado, que já viajaram o Brasil todo, viajaram o mundo. Então, que vocês possam aproveitar bastante. Mestre, queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, como você começou. Conte aí bem detalhado a sua história da capoeira, por favor. Eu comecei a capoeira em Teresina, no Piauí, minha cidade natal, há 32 anos atrás. Comecei dentro do grupo, na época, Grupo Senzala ainda, depois transformou Capoeira Arte e hoje é chamado de Abadá Capoeira, onde eu passei os primeiros 17 anos de capoeira da minha vida lá. E em 94 eu vim embora para Fortaleza definitivamente e estou aqui até hoje, certo? Comecei na capoeira num tempo bem diferente do que é hoje, tá? A capoeira sofreu já uma evolução muito grande, vem sofrendo na medida do tempo. E a gente está aí, tem um trabalho. Minha preocupação nunca foi trabalho grande, sempre foi uma preocupação com o trabalho, tentar fazer da melhor maneira possível. Sempre divulgar, né, mestre, a capoeira? Divulgado em todos os meios. E o mais importante, a gente tentar passar, não só ensinar arte, mas tentar ajudar na formação de cidadão. Não só lutadores, não só... Porque a capoeira a gente costuma dizer que é uma arte que engloba várias outras artes. Tem algumas pessoas até que gostam de usar o ditado e dizer a capoeira é para todo mundo, mas nem todo mundo é para capoeira. Eu não concordo com isso aí. Isso é uma frase que eu não concordo, dizem que foi o Bimba que falou. Não concordo. Eu acho que a capoeira é para todo mundo e todo mundo se adapta à capoeira. Que a capoeira é uma arte que engloba várias outras artes. Tem a nossa história, tem a música, tem o canto, tem o toque. Tem o principal dela que sempre nasceu como luta. E a parte principal dela é luta. Tem a parte de acrobacias, a parte de física, a parte da história. Então é muito rica. Qualquer pessoa se adapta à capoeira. Independente de cor, crédito, religião, idade, sexo, não tem. A capoeira, todo mundo se adapta a ela. Tá? Que é não sei se você já notou, mas todo mundo, quando fala, você faz capoeira? Faz. Você tira mortal? Primeira coisa. Primeira coisa que eles perguntam é, e o mortal, essa parte, nem é da capoeira, ela se adaptou à capoeira. É bonito, é muito bom. Mas a capoeira tem várias vertentes. Eu, por exemplo, o mestre Cruel gosta muito, talvez seja a parte de linhagem, né? Essa parte de floreio, dessas coisas. A minha linhagem é a parte de luta. Eu sempre gostei mais, parte de bater saco, treinar pesado mesmo. É da linhagem que a gente veio. Gosto, já fiz minha loucura. Hoje a gente ainda faz algumas, mas... É mais leve, né? Mas vai ficando um pouco mais difícil. Mas tudo é questão do momento, né? Exato. Tudo é questão do momento. Você tem que estar preparado porque a roda no momento te exige, né? Às vezes você está num dia bem tranquilo, acha que uma roda vai ser toda tranquila e acontece a parte da luta mais. Às vezes é o contrário, você está naqueles dias que acha que vai ser só luta, tudo, e a capoeira te mostra outro caminho. Então, minha vida mudou. A partir do dia que eu comecei a capoeira, em setembro de 89, Teresina. Em outubro de 89 eu fui batizado na capoeira. E não teve um dia sequer que eu não tenha treinado durante esses anos todos. No dia que a gente não pode treinar fisicamente, a gente treina mentalmente. Como eu te falei, é muito rica, né? Então ela te traz os ensinamentos, você leva para a vida. E são esses 32 anos de aprendizado, dia após dia.
aprendendo, tentando passar para os amigos, para os alunos, para a sociedade. Onde eu chego, onde eu vou, sempre o nome da capoeira está à frente. Sempre. Até a minha arte, que eu vivo da arte. Minha fonte de renda, na verdade, é a arte, a pintura. Mas até nisso a capoeira é que dá minha inspiração. Então são 32 anos aprendendo todo dia, cada dia aprendendo mais. E assim, mestre, quando a gente é batizado na capoeira, a gente recebe um apelido, né? Aí, da onde surgiu o apelido Maisena? O senhor pode explicar pra gente aí? Posso, não foi da capoeira, não. Eu tenho esse apelido desde criança. Quando eu entrei na capoeira, eu já tinha esse apelido de Maisena. Esse apelido vem do meu nome. Meu nome é Marcos Eugênio. Então, pivete, eu sempre fui muito ativo, era muito danado, vivia na rua. E meu irmão tinha raiva quando meu pai obrigava ele a ir atrás de mim, me chamar. Ele já ia com raiva, ele chamava muito rápido. Ele se chamava Mazeuzena. Ô Mazeuzena, Mazeuzena. O pessoal entendia Maisena. E eu dei corda, ligavam lá para casa, quem é o Maisena? Aí pronto, eu já comecei na arte, já tinha o apelido de Maisena. Todos os lugares onde eu fui, eu sempre fui muito conhecido. Por exemplo, eu morei na Bahia, antes de treinar capoeira, e lá meu negócio era surfar. Então, no meio dos surfistas, de todo mundo, eu era muito conhecido, sempre Maisena, Maisena. Quando eu entrei na capoeira, o meu professor na época, o John Grandão, eu usava cabelo grande, usava brinco. E eu só ia treinar com uma camiseta que tinha uma caveira com 2 ossos. Aí ele botou o apelido de pirata. Mas não pegou. Aí eu falei, cara, eu já tenho um apelido desde criança, Maisena. Aí ficou Maisena e pegou, aí pronto. Então já vem da rua, né? Já. Desde criança já. E quando é assim não troca não, viu? Não tem como trocar não. Então é tradição, né? Como você falou, o apelido é uma tradição, de acordo com os historiadores, é uma das grandes provas que a capoeira é brasileira. Porque o apelido é coisa do brasileiro, né? Então, já tentaram mudar isso, outra coisa que eu não concordo, já usaram vários argumentos. Que até tirar, né? Isso, que o apelido... Não, isso não existe, cara, me desculpa. Eu acho esse negócio dessa palavra bullying, cara, por pior que seja o bullying, isso é o meu pensamento, por pior que seja o bullying, né? A provocação, de alguma maneira ela te ajuda. Do meu tempo, nunca vi ninguém morrer, nunca vi ninguém passar mal, nunca vi ninguém, pelo contrário. Todas as pessoas tinham apelido, até alguns apelidos pejorativos, pesado, mas mesmo assim não foi, te ensina, cara. Chamar de gordinho, oi gordão, gordinho, gordão. Se isso realmente te afeta, você muda, cara. Então, de alguma maneira, ela está te ajudando, esse apelido. Hoje as pessoas estão numa situação, me desculpa, o negócio é um mimimi danado, você não pode fazer mais nada. Eu vou falar uma coisa assim, parece brincadeira, mas não é, coisa séria. Essa semana eu até postei, porque o cara botou um vídeo de um cara tomando uma bezetacil, o cara desmaia. Pô, meu, eu já tomei, não tô mentindo, você pode não acreditar, mas eu já tomei bezetacil no braço, cara. Dói, cara. Eu não tô dizendo que não dói. Mas hoje, pô, o cara desmaiar por causa da injeção, para com isso. Pô, então tem umas coisas que realmente não dá para concordar. Que nem o negócio do apelido. Eu tenho orgulho, cara. Tenho um orgulho, uma das coisas que eu tenho um grande orgulho é chegar no lugar e as pessoas, pô, mexe Maisena da capoeira, Maisena artista. Pô, isso é muito bom, cara. Entendeu? Verdade. É claro que não, pô, colocar apelido orelhão, orelha de orelhão, e assim, alguns apelidos é pesado. Mas se você souber lidar com isso, é como eu te falei, isso de certa forma te dá um incentivo, cara. Então, não dá, tem certas coisas que não dá para concordar, entendeu? É que nem hoje você não pode mais chamar o cara de ô negão, não pode mais chamar de negro, né? Tem que ser afrodescendente. Aí eu te faço uma pergunta, o que é pior? Você chamar o negão de negão ou chamar o de negão de lourinho? Aí, lourinho,
Quer dizer, você tá realmente zombando do cara, mas você pode. Você não pode chamar da cor da pele dele, né? Então, algumas coisas, Complicado. cara, complicado. Então, eu tenho esse pensamento. O apelido, cara, é um orgulho, cara. Um orgulho. No tempo que eu entrei na capoeira, um dos professores que tinham lá em Teresina, ele colocou um apelido, pra quem não entende, é pesado. O apelido do cara era Abre e Fecha. Primeiro passo todo mundo fica assim, né? Mas Abre e Fecha é um pássaro, cara. As pessoas não procuram não se informar primeiro, para depois já estão criticando. Então, cara, muitas coisas têm um significado, como na capoeira. Ninguém coloca apelido na capoeira à toa. Simplesmente para menosprezar, não, tem alguma coisa. É a maneira do cara gingar, a cor do cara. Por exemplo, todo mundo pensa, quando fala maisena, quem pensa que é da minha cor, que eu sou muito branco, né? Não tem nada a ver, mas tem um significado. Então ninguém coloca um apelido assim à toa. Mestre Cruel, ele vai contar a história dele, vocês vão entender o porquê, né? Algumas pessoas não adianta, você bota um apelido e não pega, só pega o nome do cara. No meu caso não pegou Que apelido. deve ser o seu caro. Já tentaram Seu colocar caro. vários e não deu certo. Ninguém Aí chama, só ficou Ismael. pelo meu nome, Ismael. Mas é complicado, essa parte do apelido é complicada. Eu assino, desde das minhas pinturas, desde criança que eu assino maisena, sempre assinei, cara. Então, É a identidade, né? eu tenho um orgulho, muito orgulho. Show de bola. Bom, galera, vocês conheceram um pouco da história do Mestre Maisena, que ainda tem muita história para contar, viu? Não acabou não. Agora eu fico aqui com o Mestre Cruel. Mestre, como o Mestre Maisena fez, conte pra gente um pouquinho da sua história, como o senhor iniciou, as suas vivências, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Vamos lá. Eu comecei capoeira criança, né? O Mestre Maisena já começou capoeira, já tinha um grau de instrução, já era mais que adolescente e tudo. Eu já comecei capoeira, eu fui levado para capoeira. Eu fui levado pelo um irmão mais velho, a gente criança lá, ficava em casa sem fazer nada, eu e meu outro irmão, porque lá em casa são 3 irmãos, todos 3 capoeiristas, né? Aí o mais velho, que começou a capoeira e via a gente em casa sem fazer nada e tal, começou a levar, não vou levar eles para capoeira também, porque vai ficar só em casa. Aí levou, a gente estudava e ia para casa. Era isso, o bairro que a gente morava lá na época, não podia ficar tanto assim, brincando pelas condições mais do local, né? Não era nem perigosa, era mais do local. E a gente começou capoeira e não sabia que ia gostar tanto, né? Aí comecei no mesmo mês que o Mestre Maisena começou, sou de setembro também, certo? Só que eu sou de setembro de 91. Lá num projeto que tinha lá no bairro do João 23, tinha um centro comunitário, né? Aí esse centro comunitário era o único local ali por perto que tinha capoeira. Porque a gente, criança, a gente não entende de grupo, né? A gente não entende isso, a gente só vai pra capoeira, para treinar, para conhecer e tal, para brincar e tudo. Era isso. E a gente treinava capoeira nesse centro lá. Na época era Abadá Capoeira, mas não era o Globo, que o logo é um globo agora, né? Mas antigamente, logo quando começou, algumas mudanças de logomarca. Então, quando começou, era uma corda numa forma de círculo e tinha um mapa do Brasil e tinha uns birimbauzinhos assim, em cada cidade que tinha o grupo, né? Uma sede do grupo. Então, era esse, quando a gente começou, era esse logozinho aí. E começamos a treinar com o Gildo, que ouviu o mestre falando dos mortal e tal, que não era um cara que pulava mortal. Aí, assim, a gente criança, a gente vai pra capoeira e vê a galera fazer, e, não, eu quero aprender essa parte aí do mortal, né? Essa parte que gira com a mão, que gira com a cabeça e tudo. E eu e meus irmãos começavam a treinar no campo e tudo, a gente conheceu outro capoeirista, que era de outro grupo na época, já era o grupo Cordão de Ouro, e a gente ficava fascinado com o que ele pulava, saltava, ele fazia ginástica, né? Ginástica artística, então ele já era um saltador profissional. A gente ia pra praça ver ele saltar e ficava treinando em casa e ia treinar no Abadá. E chegava lá no Gildo, aí era um tipo de capoeira, e quando chegava lá na praça que via o Chitãozinho treinar, era outro tipo de capoeira, a gente ficava naquela. Aí, em 92, o Projeto ABC surgiu em 92, e ele teve um núcleo do Projeto ABC colado com o centro comunitário, lá no João 23, onde na época o instrutor Chitãozinho, que ele era instrutor, começou a dar aula. E era grátis.
Aí juntou o útil ao agradável. A gente queria aprender a capoeira com as acrobacias e ainda era grátis. Aí não, a gente vai treinar lá do outro lado. Aí a gente falou com o nosso professor, lógico, tinha que avisar, né? E falei pra ele, ó, a gente tá indo treinar ali, a gente gosta disso. Explicou, nem tinha muito pra explicar, porque a gente era muito novo, não tinha tanto falatório, era só vamos pra ali a partir de agora e tal. E foi uma galera, foi pra lá, treinar na época com o instrutor Chitãozinho, no Projeto ABC, que foi um projeto que ajudou muita gente lá do meu bairro, muita gente, sabe? Porque era um projeto que você passava o dia. Você ia pra capoeira e lá você não fazia só capoeira. Quem era matriculado numa atividade, você também foi do Projeto ABC, né? Projeto Então, ABC também. quem era matriculado numa atividade poderia fazer outras atividades, né? Exatamente. Curso de eletricista, pintura, que era serigrafia, que se fazia muito, né? De telar a roupa e tudo. Então era muito bom o projeto. Aí continuei no Grupo Cordão de Ouro, lá no Projeto ABC, e fiquei lá com o mestre Tãozinho, isso no Cordão de Ouro até 2004. Aí em 2004, a gente saiu, se desligou do Cordão de Ouro e começamos uma bandeira nova, uma iniciativa do mestre Chitãozinho, que era uma ideia totalmente diferente. As ideias já não estavam mais se batendo, que é normal, que isso desde a época do mestre Bimba isso acontecia, né? Os caras treinavam e tudo, e chegava num certo tempo que eles já estavam mais maduros e tudo, era uma ideia nova, era uma coisa que surgia. Quem queria continuar, continuava, e quem não queria tinha liberdade para sair e botar um trabalho. Mas nunca foi problema para virar rivalidade. Em alguns casos isso acontece, né, mestre? Mas não foi o que aconteceu. Aí a gente iniciou uma bandeira e essa bandeira foi onde começou uma etapa nova na minha vida. Porque até então eu só tinha viajado com a capoeira, eu sempre fui uma pessoa que gostava de viajar, até porque dentro do Grupo Cordão de Ouro, como é um grupo muito antigo e muito grande, então tem núcleos em vários locais. Então facilita com que você vá para outro local. Porque às vezes não é só, aquele cara viaja porque ele é muito bom de capoeira, não é só isso. Tem toda uma história por trás. Tem a pessoa dele, se ele é uma pessoa boa, que a galera quer ver lá no outro canto. Se tem pessoas para ajudar, que queiram levar, essa coisa toda, né? Então, em 2004, a gente resolveu fazer uma bandeira nova. Digamos que foi uma iniciativa. A gente resolveu ter uma iniciativa, o nosso mestre já era bastante viajado, assim, já tinha rodado muitos países, então ele tinha uma experiência muito grande. E a gente quis apostar, né, para fazer um trabalho com uma cara nova. E aí nisso foi onde onde melhorou a experiência, porque o mestre começou a dar experiência pra gente. Já começou a aparecer a parte das viagens da capoeira, que era para divulgar o trabalho, como a capoeira é nossa, então o pessoal de outro canto quer aprender com quem tem, né, ali no sangue, aquela coisa toda, né? E o mestre foi embora para a Inglaterra, na época, e foi onde começou a abrir as portas. Só que antes de ir para a Inglaterra, eu já tinha feito algumas viagens, né, para alguns países, através da dança, porque eu também participo de uma companhia de dança. E junto com a capoeira, conheci outros países através da dança e da capoeira. Só que sempre o objetivo final era divulgar a minha cultura, no caso, divulgar o meu trabalho com a capoeira. Então, com essas oportunidades, foi com que eu resolvi querer mudar o meu estilo de vida, porque até então eu queria ser um capoeirista malandro. Eu via muito capoeirista antigo e os caras dizendo assim, eu sou capoeirista, eu vivo capoeira. Aí eu achava, novo, né, a experiência só pouca de vida, assim, aí eu digo, meu irmão, eu quero ser capoeirista assim também. Só que, num certo momento, aí eu comecei a estudar, né? Que aí eu fui fazer uma faculdade, aquela coisa toda, aí foi que eu fui entender. Meu irmão, é um vagabundo aquele cara, porque o cara tava me dizendo que era isso, mas não fazia nada da vida. Resumindo, beleza, é massa ter tempo pra capoeira. Quem não quer? Toda hora que tem uma coisa da capoeira, tô lá, vou pra capoeira, tem tempo. Só que você tem a vida para dar seguimento, né? E você tem que crescer também, plantar um fruto, fazer alguma coisa. Então, eu comecei a estudar, sou formado em educação física, comecei a viajar para outros países, morei 5 anos lá fora, na Europa, fazendo esse trabalho de capoeira. Conheci outra cultura, foi onde enriqueceu o meu conhecimento cultural. Eu consegui ver de outra forma como é a capoeira aqui e como lidar com a atitude de capoeiristas aqui. Porque, mestre, sem brincadeira, você vê
uma pessoa do outro lado, tipo assim, de um país que tá vendo a capoeira pela primeira vez e a pessoa se apaixona num grau, defende a capoeira num grau que os olhos brilham, assim, que sabe que a pessoa não vê a hora de ir de novo e jogar capoeira. Aí você chega aqui no Brasil, aí você encontra capoeiristas que menospreza, faz coisa errada, se utiliza da capoeira para fazer coisa errada, né? Usa a capoeira como desculpa, que nem a gente sabe disso, muita gente. Aí você olha, caramba, o pessoal de fora, de outro canto, dá mais valor do que o próprio brasileiro. Aí você começa a rever as coisas. Mas isso não é só, infelizmente não é só nem na capoeira, né? Desculpa estar te interrompendo, não é nem só na capoeira, eu acho que é no nosso país todinho. As pessoas falam muito da gente, do nosso país, e valorizam mais o que vem de fora. Verdade. Desse jeito. Então isso foi me dando uma visão, assim, e comecei a perceber que é como o mestre falou, todo mundo é pra capoeira. Só que não é todo mundo que sabe conduzir a capoeira, não é todo mundo que sabe sentir a energia e transmitir a capoeira. Essa experiência fora me fez fazer coisas que aqui no Brasil eu não faria. Se eu não tivesse tido experiência, eu não faria. A minha cabeça muito fechada, aquele pensamento muito assim, né? E lá, ou eu tinha que fazer, ou eu tinha que voltar pra cá, porque era só, tipo assim, eu fui pra fazer o que dava. E dormi no chão, dormi em hotel 5 estrelas, fui disso a isso, depois o contrário, e assim, era aquela mudança constante, mas que no final, sempre um enriquecimento cultural, o meu pedacinho de divulgação, sabe? Eu vim lá do Brasil trazer um pouquinho da capoeira harmoniosa, da capoeira que joga, que luta, né? Que eu defendo essa capoeira luta, da capoeira que joga, que luta, que faz acrobacia, que dá salto mortal. E tudo isso fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Eu não se tem gente que desgosta de mim, eu desconheço, até porque não me fala, mas deve ter, lógico. Mas eu tenho muitos amigos, e os meus amigos que me conhecem através da capoeira, que a capoeira me deu, os amigos que a capoeira me deu, eu lhe garanto, o mestre é prova disso, que onde você chegar, é só você dizer assim, cara, tô precisando ir para tal canto, tô precisando ir para, sei lá, vou para São Paulo, tô precisando ir para São Paulo. Eu tenho um amigo capoeirista lá em São Paulo que diz assim, venha, chega aí, mestre, venha, pode ficar aqui um tempo aqui. Ah, eu tenho um amigo em Bordeaux, colega meu mora em Bordeaux, contra o mestre Pirulito, e eu disse, Pirulito, tô passando um negócio aqui no Brasil, tô querendo tirar férias e tal, qual é o dia que você chega? Os caras dizem desse jeito. Quer dizer, você constrói laços e amizades que é pro resto da vida toda. Que a capoeira lhe deu. Que o dinheiro não paga, né? Que o dinheiro não paga. Então, desses 30 anos, eu comemorei agora, no final do ano, nesse final do ano eu comemorei 30 anos. E no setembro, né? Fiz um evento só com os amigos, um evento que eu tentei fazer o mais diferenciado possível, que foi trazendo amigos, aquela coisa toda, para mostrar que o que importa dentro de tudo isso, da capoeira, é a amizade, que é o que fortalece. Então, eu só tenho a agradecer pelo que a capoeira fez por mim e estou na luta e continuo aí. Graças a Deus, tenho alunos que ainda moram lá fora e que estão divulgando o trabalho, pessoas que aqui, mas tinham uma vida difícil, que sem estudo, sem perspectiva de ser uma profissão, mas que um capoeirista que você olha assim, principalmente para apresentação, sabe? Capoeirista que você olha assim, caramba, esse cara está se perdendo, um artista. Mas hoje está lá fora, casado, com filho, com documentação legalizada, dando aula de capoeira para criança, para adulto, fazendo apresentação. E sempre que eu falo, me agradece por ter dado incentivo a ele ter ido e apostado na capoeira, e hoje é uma satisfação. Então, assim, hoje tive que voltar lá de fora para o Brasil por motivos pessoais, familiares, mas tem uns alunos que ainda moram lá fora hoje, e isso é um orgulho, porque é um trabalho que você sabe que está sendo realizado de uma maneira correta, de uma maneira boa, porque eu conheci capoeiristas também lá que se perderam, né? De outra forma, foram,
de alguma forma se desviaram da capoeira e tiveram teve outro destino, né? Pessoas que a gente conhece, que a gente tem amigos em comum, assim, mas que a capoeira é isso, velho. Então, foi a descoberta da minha vida, que fui me colocar na capoeira e depois que eu fui ter consciência do que era capoeira, quando fiquei mais velho, foi que eu fui entender quão grande era e hoje eu só devo a capoeira. Só. Porque me transformou e me deu os amigos que eu tenho hoje. Então, é isso. Desses 30 anos aí de capoeira, é o que eu tentei resumir assim da maneira. Bem resumido, né, mestre? Que não dá para contar uma história de 30 anos, é complicado. Mestre, e a mesma pergunta que eu fiz pro mestre Maisena, né? Da onde surgiu o apelido Cruel? Porque o pessoal vê assim, é grandão, fortão, o nome Cruel, o pessoal já vê o homem, eita, o homem aí é bancada, né? Aí explica pra gente, mestre, como é que surgiu esse apelido. Pronto, é mais ou menos assim que acontece, ó. Agora eu tô usando cabelo, barba e tudo, tá numa época mais assim, né? Por época, ele vai se adaptando. Mas quem me conhece antigamente, que no caso vocês me conhecem antigamente, eu não usava barba e a cabeça era raspada, né? Então era careca, aquela coisa toda. E, como você falou, muitas vezes algum capoeirista me levava para visitar uma cidade e eu chegava na roda, aí eu já chegava lá, o cara vê aquele cara forte, careca, não sei, as orelhas assim, fiquei... Deve ser cruel porque ele vai bater em todo mundo aqui. Aí depois que me conhece, aí diz, rapaz, não tem nada a ver com o teu apelido. Por quê? Aí lá vai eu ter que contar toda a história. Até o próprio mestre Suassuna, toda vez que eu ligava pra ele, ele disse, ô mestre, ele disse, você já mudou o apelido? Eu digo, mestre, não dá pra mudar não. Mas assim, como eu falei do meu começo da capoeira, lá em casa eram 3 irmãos, né? O meu irmão do meio, que tem um apelido que foi igual ao mestre Maisena. Ele recebeu de casa, da rua. E é um apelido que foi para dentro da capoeira, que tentaram mudar, mas nunca conseguiram, que é Gargamel, né? E o meu irmão, que é mestre de capoeira hoje também, o mestre Gargamel, ele tinha esse apelido já da capoeira, porque quando a gente era pivete, ele tinha quebrado os dentes aqui e ficou um. E o Gargamel, para quem acompanhou um desenho que passava na TV, que era os Smurfs, né? Tinha o personagem Gargamel, e o personagem só tinha um dente. Então o pessoal dizia que era a cara dele. Aí acabou que o apelido dele ficou sendo Gargamel. Como ele era mais velho do que eu, ele é mais velho do que eu, lógico, toda vida que a gente ia pra capoeira, era eu que ia o acompanhando, por ele ser o mais velho, né, ele que me levava. E no desenho, o Gargamel, ele tem um parceiro, que é um gato marrom. E o nome do gato é Cruel. Então, quando eu chegava nos cantos, que também tentaram botar o apelido da capoeira em mim, mas quando eu chegava, o pessoal dizia, lá vem o Gargamel e o gato Cruel, porque no começo chamava assim. O pessoal me chamava de gato Cruel, que era para dizer que era o gato, para se tratar de que era o gato. Só que aí com o passar do tempo, o pessoal foi diminuindo, para encurtar, para não falar o nome grande, aí começou a chamar de Cruel. Eu acho que ninguém queria me chamar de gato. Aí começaram a dizer o Cruel, aí foi o professor Cruel contra o mestre Cruel, e aí foi, e ficou. E com isso, só que a gente acaba se acostumando, mas tendo que explicar quase sempre, viu? Onde eu chego foi uma batalhazinha com o meu apelido, porque até por questão de ter pessoas que tiveram experiências ruins com outros capoeiristas, né? Capoeiristas de fazer coisa errada, de bater, de agredir, de fazer isso. Então, quando chega e se dá com uma pessoa que tem um físico ou um biotipo parecido com a pessoa que fez alguma coisa errada, ainda vê o apelido assim, aí já associa, né? Que nem eu conheço um cara chamado Malvado, mas o cara não tem nada de malvado. Mas recebeu também por conta de um personagem, de não sei o quê. Então isso acaba sendo um peso, né? Um pouco de peso assim. Mas que a gente não leva pro lado bullying, né? A gente leva pro lado eu uso, sabe pra quê? Pra me entrosar. Porque quando as pessoas vêm perguntar, aí eu quebro o tabu. Porque aí eu conto a história, aí fica todo mundo rindo no final. Aí todo mundo já ri no final. Aí hoje o próprio mestre Suassuna, quando ele teve num evento aqui, aí ele foi falar de mim, numa palestra lá e tudo. Aí ele disse assim, tá aí, tem um Cruel ali, daquele tamanho, mas é uma moça. Aí começa a fazer, ó. Aí a gente já leva pro lado mais esportivo, brincalhão e tal, não sei o quê. Então o apelido veio disso. É massa. Show de bola. Mas o bom é aquela história que eu falei desde o começo, né? E com o tempo a gente vai aprendendo alguns apelidos. A gente, que queira ou não queira, alguns apelidos pode até pegar no momento, né?
ter muito a ver com a pessoa, do jeito dele, tudo. Mas hoje, com as coisas, com a evolução que a capoeira teve, como profissão, como meio de vida, muita coisa, você já tem que pensar lá na frente. Você não pode botar um apelido hoje que lá na frente não tenha como um futuro mestre, uma pessoa que vai dar aula em alguns lugares, com o apelido daquele. Então, queira ou não queira, hoje você já tem que se policiar, algumas coisas tem que tomar mais cuidado, né? Exatamente. Porque queira ou não queira, é que nem batizar. No mundo da capoeira a gente chama de batizar. Você vê em alguns batizados acontecem coisas que eu particularmente não consigo aceitar. Por exemplo, é um momento que alguns mestres, né? Os professores, algumas pessoas, parece que querem aparecer mais do que a própria cerimônia, né? E geralmente agridem a pessoa que ele está batizando, está colocando nesse mundo. Cara, se ele soubesse a importância daquele momento, que é único, deveria né? Não se exatamente. Não é, cara, não vai fazer. Não, você pode dar uma queda, pode fazer muita coisa, mas até bater você tem que saber fazer. E não porque é uma coisa que vai ficar marcado pro resto da vida, né? Você dá uma queda bonita, sem machucar, eu tenho certeza que essa pessoa vai guardar aquilo ali como lembrança pro resto da vida, cara. E uma lembrança boa, não uma lembrança que no futuro pode até causar algum problema sério, né? Com certeza. Você me lembrou até a fala do mestre João Pequeno, né? Uma das grandes referências da capoeira, né? Que Deus o tenha, o mestre João Pequeno, que dizia que o capoeirista, para bater no outro, ele não precisa dar pancada. Ele podendo ter o corpo freado, manejado, que nem ele dizia, né? Se ele ataca e vê que o outro capoeirista não se defendeu, ele freia o pé. Então quem está de fora vai ver, ele não bateu porque não quis. Então essa é uma forma de conduzir mais ou menos a tradição do batizado na hora de jogar e tudo. Sendo que o ato de você já entrar na roda com o aluno na primeira vez, já está batizando ele, né? Então necessariamente você não precisa agredir a pessoa, ter que fazer a pessoa se machucar, até porque a gente tem relatos de conhece alunos que pararam capoeira depois do batizado. Por causa do batizado. Porque na hora caiu, quebrou um dente, machucou não sei o quê. Ficou traumatizado, né? Ficou traumatizado por certas pessoas não saberem agir e tudo. E é um momento meio... acontecendo. É um momento que tem que saber lidar, né? Sim. Porque eu também já vi, por outro lado, muitas pessoas passaram foi vergonha, que em vez de batizar, foram batizados. Né? É verdade. No meu caso, eu não peguei a primeira graduação, né? Eu não fui batizado, eu peguei logo a segunda. Aí o meu antigo professor, que hoje é mestre, né? O mestre Chico Fumaça, disse que eu sou pagão. Sou pagão na capoeira, não fui batizado. Aí entra um lado de religiosidade, né? Religiosidade, pois isso. Aí... Que as pessoas associam muito. Da mesma maneira, o negócio de salto, e em muitos lugares que a gente chega, as pessoas já levam para esse lado da religiosidade, né? Exatamente. Bom, e tem uma coisa que eu lembrei aqui, que o mestre estava falando, como a gente fez parte da mesma escola, que foi o Abadá da Capoeira, lá teve uma época, pelo menos era assim, eu não sei, deve ser assim ainda até hoje, né? Que às vezes escolhia um tema no dia do evento, do batizado, e dizia, o tema é só pássaros. Aí começava a dar o apelido de pássaros para todo mundo. Que é legal, mas de um certo modo, às vezes não encaixa, né? Às vezes você bota um apelido no menino naquela hora, sendo que ele não tem uma característica daquele nome que ele está recebendo. Porque o apelido teve uma época, aquilo que a gente estava falando, são fases, são épocas. Isso. Quando começou a capoeira, não era tanta gente que você dava aula. Então, eu não estou dizendo nem na minha época, eu estou dizendo bem antes. Bem para trás, né, mestre? Então o professor geralmente, o mestre, ele ensinava de aluno por aluno, era turmas pequenas. De um por um, assim, hoje pegava não tem no braço, como você fazer isso com a turma com 50 alunos, às vezes até mais. Tem lugares que tem gente que... Então, e não dá para dar o apelido para todo mundo. Às vezes o apelido sai meio aleatoriamente, né? Verdade. Mas... tem que ter muito cuidado com isso aí. Isso é uma coisa que a gente tem, porque às vezes o apelido pega. Como você falou, o Camisa tinha esse costume. Cada evento dele, às vezes era só nome de pássaro, era só nome de peixe. Cidades, essas coisas. Isso, assim, muita gente pegou. Mas teve muita gente também que o apelido acabou não pegando porque ficou assim, meio aleatoriamente, né?
Porque teoricamente o certo é isso aí, é você olhar a maneira da pessoa, né? Característica física, de gingar, de jogar, de lutar e por aí vai. Então, acho que tem uma pergunta aqui um pouco polêmica, mestre, o que vocês acham desses mestres que hoje em dia estão mudando o apelido, né? Não quer mais ser chamado de o apelido, ó, sou o mestre tal, sou o mestre formiga. Não quer ser mais chamado de ser mestre formiga, quer ser chamado pelo nome de batismo. O que é que vocês acham dessa onda que está tendo aqui no meio da capoeira? Eu vou lhe dar a minha opinião. Como eu falei, eu aprendi uma coisa na minha vida, quem quer ser respeitado, primeiro respeita. Então não estou julgando, você está me fazendo uma pergunta, eu vou lhe dar a minha opinião. Eu acho que minha resposta eu já tinha dado desde o começo. Eu sou de uma época em que para mim é orgulho o apelido que eu tenho. Se o apelido era ofensivo, alguma coisa ele te ensinou. Se você não mudou novo, você vai mudar depois de mestre. Aí fica meio complicado, né? Se você, acho que todo mundo sabe o que significa careca, o que significa pesado, sim, malvado, rato, tucano e por aí vai. Todo mundo sabe o significado. Se fosse uma criança, você fica calado. É que nem a história de quando você entra na capoeira, você não sabe quem é quem. Você não sabe se o teu professor é um mau caráter, você não sabe se o teu professor é um pedófilo, você não sabe. Não tem como. Eu ainda poderia, como o mestre Cruel falou, eu comecei a treinar com 25 anos de idade. Então eu já tinha um conhecimento melhor, eu já tinha uma visão diferente. Mas mesmo assim, no mundo da capoeira, eu não entendia direito. Então depois de um tempo você começa a entender a capoeira, você continuar com o errado, me desculpa, o erro é teu, não é da capoeira, né? Você continuar com o professor, que você sabe que ele é errado, sabe que ele é pedófilo, sabe que ele é isso, que ele é aquilo, o problema não é da capoeira e daquele cara, o problema é teu, pô. Entendeu? Então você é um livre-arbítrio que você tem. Esse negócio do apelido, eu particularmente não consigo entender. Porque foi esse apelido que te levou a ser o que tu é hoje. Depois que tu conquista, depois que tu consegue alguma coisa, aí tu quer desprezar aquilo ali, então fica bem difícil. Eu, particularmente, não concordo. Mas, aquela história que eu te falei, cada um faça o que acha certo, só não esqueça de uma coisa. Tudo que você faz, você vai ser cobrado. Verdade. Então, não venha depois também reclamar o que alguns alunos começaram a fazer e você não querer aceitar. Porque para você exigir alguma coisa de alguém, você primeiro tem que se colocar como exemplo. Eu vou desviar só um pouquinho o assunto que você me perguntou, antes do Crow responder da opinião dele, porque ele conversou, a gente falou de outros países, outros lugares. A gente está vivendo um momento, não estou falando de política, essas coisas, da mesma maneira que eu falei, cada um tem sua opinião, cada um acredita no que quer. Estou falando do país, do meu Brasil. Eu sou um cara que eu já morei, vou tentar falar rapidamente aqui os lugares que eu lembro assim de cabeça que eu já morei. Já morei aqui no Ceará várias vezes, sou piauiense, já morei na Bahia, já morei no Amazonas, já morei em Belém, já morei em Brasília, tá? Já morei no Rio. Já morei no Maranhão um pouco tempo. Então, já morei em vários lugares. Eu conheço alguns lugares. Um dos lugares mais loucos, assim, que eu já morei no Pará, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu já morei dentro da Serra Pelada. Já morei lá dentro. E a única coisa que eu não fiz lá dentro foi carregar saco nas costas, porque o resto eu fiz de tudo. Trabalhei em sindicato, trabalhei em Receita Federal, trabalhei dentro do buraco da cava, que a gente chama. Isso era uma história que dava um filme. E quando eu vejo hoje brasileiros defender pessoas que ficam falando, por exemplo, de Amazônia, eu morei lá, cara. Eu falo com convicção, sabendo o que eu estou falando. Não estou falando de neguinho que fica falando de sendo orientado por televisão, por canal, por nada disso não, é de morar. Cara, nós temos um país tão rico, mas tão rico, que duas coisas nunca me deixaram sair do país há alguns tempos atrás. Primeiro,
foi que eu tinha metido na minha cabeça que antes de sair do meu país eu queria conhecer o meu. Queria pelo menos conhecer o mínimo do meu país, porque é muito fácil. Um cara que mora a vida inteira dentro do Ceará, canto, né? dentro no mesmo lugar, no mesmo bairro, dentro da mesma casa, debaixo do teto do pai, pelos pais, pela mãe, e sai falando mal do país dele. Então, cara, me desculpa, uma pessoa dessa não tem nem o que argumentar com ela. Aí chega lá fora, fala mal do teu país e vai valorizar o dos outros. Ele não sabe nem o que é o país dele, né? Aquela história, você quer mudar alguma coisa, começa a mudar dentro de você, dentro de casa, no teu bairro e por aí vai. Então, cara, esse país, eu tô falando dos lugares que eu já morei. Cara, esse país é fora de série, velho. Esse país tem tudo. Tudo que todo mundo deseja, o país tem. E você vê qualquer pessoa. Eu falo isso, falo na cara. Não estou querendo falar mal de ninguém, mas eu estou falando uma realidade. O cara ganha um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa que ele quer é sair fora do país. Ele não quer nem conhecer o país dele. Ah, mas porque o país... Será que você não tem culpa do que acontece no teu país? Será que você não tem culpa do que acontece ali na esquina? Então, primeiro, olha isso aí, cara. A capoeira proporcionou, tenho certeza, a mesma coisa ao Cruel e a você também já, apesar da estrada ser menor do que a da gente. Mas, cara, o conhecimento que ela te dá, de conhecer o teu país, de conhecer a tua cultura, isso é fora de série, cara. Eu conheço o Brasil do nosso norte, eu tô cansado de ir no Rio Branco, no Acre, cara. Nossa divisa, de onde saiu uma cultura muito grande, você não tem nem ideia da cultura que saiu do Acre. Tem gente que nem sabe, coisa que nós fazemos hoje, em termos de religião, em termos de cultura indígena, muita coisa, você não sabia nem que veio de lá. Exatamente, porque é mais fácil gente de fora saber do que o próprio brasileiro. O Amazonas, cara, a Bahia, porra, entendeu? E tudo isso a capoeira me proporcionou aí nesses lugares, cara, conhecer essas pessoas, conhecer essas culturas. E as pessoas não têm nenhuma forma de agradecimento quanto a isso. O mestre Maisena falou uma coisa que eu também sou de acordo. A questão do seu nome, o seu apelido, ele acaba sendo a sua identidade capoeirística, né? Você acaba sendo lembrado por isso também. Então, quando você tem como é bem tradicional, isso de ter um apelido, de ser batizado e ter um apelido na capoeira, ter a sua identidade na capoeira, e de repente você passa 30, 40, 50 anos da sua vida com essa identidade e do nada, lógico que não é do nada, a pessoa tem seus motivos, né? Mas de repente muda. Assim, eu respeito, né, a opinião de cada um, a sua vibe, né, que nem a gente diz hoje, a sua vibe e tudo, mas não é uma coisa que eu quero pra mim. É uma coisa que eu não sou de acordo pra mim. É meio que desrespeito, porque quando você começa, quando você começa a trocar uma coisa, a deixar, a relevar uma coisa, começa daí. Aí aumenta, aí que nem o mestre falou, aí você muda isso, aí quando a fé tem um aluno que muda isso, tem o mesmo direito que você tem. Aí quando a fé é um aluno, mas que um aluno novo, que não tem tanta caminhada com a capoeira, que não conhece tanto, mas também resolve mudar outra coisa, né? Vou dar um exemplo, a gente está numa escola que usa uma calça que vai até o chão, aqui no pé. Aí você é o líder que mudou o seu apelido. Você não quer mais o apelido, não. Você quer agora só o nome. Aí um aluno vai lá e no outro dia vem com a calça que é aqui no joelho. Aí você diz assim, a calça é até lá embaixo. Ele disse, não, mas eu quis mudar. Ah, mas você vai mudar por quê? Uma coisa que há tantos anos a gente usa assim, mas você mudou o seu apelido que há tantos anos você não levava. Eu estou aprendendo com o senhor, mestre. O senhor mudou, eu posso mudar também. E tudo, eu não preciso esperar chegar, ficar mestre para mudar, não. Eu estou aprendendo já. Então, assim, é um tabu grande, é uma coisa assim, que dá uma mesa de conversa por horas, né? Exatamente. Então vai a partir de cada um, mas é como o mestre falou, você tem uma identidade, você tem um nome, que é o nome que ele levou para fora. Porque se eu voltasse para a Inglaterra agora e chegasse lá nos alunos lá da capoeira, dizendo que o pessoal dizer, né, ei, o Daniel tá lá no aeroporto, o pessoal olhar um pra cara do outro e dizer, quem? Uhum.
Tu tá entendendo? Nem o Eu Marco. acho que a maioria Marco. não sabe o nome, Exatamente. né? Acho que a maioria não sabe nem o nome de Nem baixo. eu, nem sabe eu meu ouvia. nome. O pessoal Exatamente. chamar na rua, ei Marco. Nem olha. Você nem olha. Exatamente. sério, nem olho. Aí, então assim, eu vejo muito particular, muito, assim, a sua identidade. Mas estamos vivendo uma época que tá se podendo muita coisa, né? Eu tenho até medo de falar e cutucar alguém, sabe? Porque pra mim é uma época que tá podendo tudo. Mas As pessoas estão procurando muitos direitos, querem direitos iguais para ser diferente. pra ser diferente, tipo isso, exato. Então, às vezes mexe até em coisa que nem precisava mexer, que não tava dando problema em nada, que não tava, sabe? Mas é aquela coisa particular de cada um, né? Então, assim, eu respeito muito, eu posso não concordar com a sua atitude de mudar o seu nome ou mudar alguma coisa que já vem de tantos anos que você vem fazendo. Posso não concordar, mas respeito e admiro você defender essa sua mudança. Mas com base, com que você tenha toda uma, né, aonde se agarrar nesse seu ponto de vista. Eu posso não concordar, mas é um direito seu, é um direito de cada um. Hoje estamos nessa época. Sem falar que nós temos isso. o direito de falar, Isso. não é de criticar, nós temos o direito de falar porque queira ou não queira, direto ou indiretamente, isso é uma coisa que vai nos afetar. Ah, é? Somos defensores da nossa arte, com certeza. Então, se fosse uma coisa que não fosse afetar a gente, não fosse, acho, nem comentava, né? isso. Agora, queira ou não queira, isso é uma coisa que vai, de alguma maneira, direto ou indiretamente, vai refletir na gente. Vai refletir no aluno, vai refletir no amigo, vai refletir nos meios que você convive. Alguém vai tocar nesse assunto e você tem que ter sua opinião quanto a isso aí. O mestre me lembrou aqui, fiz uma apresentação, na época eu ainda era professor, a gente foi fazer uma apresentação numa comunidade de uma igrejinha. Era uma igreja católica e tinha uma paróquiazinha, a gente foi fazer uma apresentação em capoeira. E antigamente se fazia muito isso, a gente fazia uma apresentação, aí dizia o nome de cada um, né? O apelido, quantos anos tem, aquela coisa toda. E a mulher lá da paróquia pediu pra gente não dizer os apelidos, dizer os nomes. Aí, na época, o nosso professor, o mestrãozinho na época era contramestre, ele falou, não, então a gente não vai fazer, porque a gente não pode mudar isso. A gente está aqui como capoeirista, então o meu nome de capoeirista é tal, eu tenho que me apresentar como capoeirista, o meu apelido é Chitãozinho, então eu tenho que me apresentar como Chitãozinho, eu não posso chegar lá e dizer que sou o Manuel, que daqui a pouco ninguém vai saber nem quem é. Então, a gente tem que colocar. Agora, se você me der mais tempo, ele falou assim pra ela, eu vou explicar por que a gente se chama assim. Vou contar por que tem apelido. Mas, senão, a gente não pode chegar e só dizer o nome. Ou a gente pode dizer o apelido e o nome. Mas temos que falar porque é a nossa identidade. Vai estar na roupa, tá na calça, tá na camisa, aquela coisa toda. Mas é um assunto que se estende e que é bom discutir isso. Viu? Com certeza, porque muitos mestres aí de nomes, muitos mestres de nome que o pessoal não conhecia nem pelo nome, de repente, não quero mais ser chamado assim. Aí o aluno mais não fica, e agora? Cara, de quê? porque, na verdade, você falou, a gente tocou no negócio de mestre, algumas pessoas não conseguem entender hoje. Por exemplo, quando eu entrei na capoeira, eu nunca pensei na minha vida nem ser formado mestre, ser reconhecido como mestre. Nunca, estou falando sério. Eu ficava olhando alguns capoeiristas, eu ficava imaginando, será que um dia eu vou conseguir jogar com um cara desse? Eu já tinha esse pensamento. Hoje não, hoje o cara entra na capoeira, ele já pode pensar na capoeira como uma profissão, em querer ser formado um mestre e por aí vai. Tem um lado positivo e tem um muito grande negativo que eu vejo que as pessoas não gostam de falar. Nem todo mundo vai... Aí sim eu falo isso da capoeira. Não é que a capoeira não é para todo mundo. Ser mestre, ser reconhecido mestre, não é para todo mundo. Algumas pessoas, você já parou para ver, eu não estou julgando, não estou apontando o dedo para ninguém, mas eu vou fazer uma coisa para vocês dois refletirem. Vocês já pararam para ver que tem muita gente que quer ser chamada de mestre, mas não tem atitude de mestre? Que não consegue ficar numa roda sem ter um mestre para orientar ele. Já parou para pensar nisso aí? Eu conheço muitos que gostam de ser chamado de mestre, bate no peito dizendo que é mestre, mas se ficar numa roda sozinho, ser um mestre dele, ele não consegue ter atitude de mestre. Tem muitos desse daí. Né? Entendeu? Então,
eu não me considero mestre, mestre é Deus. Eu sou um cara que no meio que eu convivo, o meu mestre me reconheceu com esse título. Sou reconhecido no lugar que eu chego, graças a Deus tenho respeito, tenho muita coisa, mas não sou melhor do que ninguém. Eu tenho uma trajetória maior. Tentei, antes de querer exigir alguma coisa de alguém, eu sempre tentei me colocar como exemplo. Porque você exigir que as pessoas sejam honestas com você, tenham um caráter, antes de tudo você tem que ter. E foi o que eu sempre fiz. Porque isso eu cobro. Isso eu bato no peito e tenho orgulho. Porque você pode não gostar de mim. Da minha maneira de ser, da minha maneira de falar, das minhas ideias que eu defendo. Mas isso é uma coisa. Agora, não gostar, dizer por falta de caráter, falta de palavra, isso eu bato no peito e eu quero que me prove. Porque graças a Deus disso aí não. Porque eu sempre tentei ser um cara, nunca me preocupei, como eu falei desde o começo, com quantidade. Minha preocupação sempre foi tentar dar um caminho e me mostrar como exemplo para uma pessoa ter uma vida melhor. Ser alguém sem precisar se vender, sem precisar se prostituir ou fazer nada que seja de errado para conseguir alguma coisa na vida. Seja exemplo para aquelas pessoas, para os seus alunos. Exatamente, exatamente. Porque é muito fácil as pessoas fazerem tudo que é errado e arranjar algum culpado. Nunca, a maioria dessas pessoas que fazem isso, nunca assume o erro. Elas sempre procuram alguém para culpar. Ah, eu não fiz isso por causa de fulano, eu fui assim porque foi fulano. Não, cara. Você foi por você. Que as pessoas influenciam. Que as pessoas te levam para o caminho errado, levam. Mas você vai se quiser. É verdade. Ou então você pode até ir, mas tem que, quando você vê que está errado, tem que ter atitude de sair. E não viver, em vez de sair, em vez de admitir o erro, ficar sempre procurando o outro para culpar. Sempre arranjando uma desculpa para dar pelo que está fazendo, continuando fazendo de errado. O pior que é um papo puxa o outro, né? Exato. Que é impressionante, cara, é impressionante. Se a gente tivesse mais tempo para se estender, mas infelizmente o tempo é curto. E assim, agradeço demais, mestre Maisena, mestre Cruel. Queria que vocês fizessem suas considerações finais para a gente finalizar aqui. Mestre Cruel, por favor. Pronto, eu só tenho a agradecer. Sempre que a gente para conversar sobre alguma coisa da capoeira, eu sempre saio com uma... renovado. Eu saio com uma ideia nova, eu escuto um mestre mais experiente falar e vejo a ideia que quando condiz com a minha ou quando não, e eu fico aqui na minha cabeça matutando e tal, e trabalhando em cima, e depois começo a perceber que eu tive um crescimento maior, que eu tive uma experiência diferente da que eu tinha, e isso soma com o meu pensamento sobre a capoeira, então isso já me deixa mais rico, capoeiristicamente falando. Eu já tenho mais coisas para passar, eu já consigo ter mais a sensação de dever cumprido com a capoeira quando eu repassar todo o meu conhecimento para outra pessoa e assim no dia a dia e para todo mundo. Então, sempre que eu faço isso, quem ganha sou eu, não é quem está assistindo. Então, quem está assistindo ganha, mas é só a consequência, sabe? Então, eu agradeço pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez, porque eu falo mais uma vez porque sempre que a gente pode, né, mestre? A gente se encontra, bate um papo com a capoeira, com certeza. A amizade é muito boa e é pro resto da vida. Então isso só me fortalece e me deixa mais à vontade para falar sobre a capoeira, porque quando a gente está perto de pessoas que a gente tem mais vínculo, que a capoeira juntou, que é um amigo que quem me deu foi a capoeira. Com certeza, né, mestre? Aí então a gente tem mais essa... E por mais que a gente passou tempo afastado, mas a capoeira sempre... Sempre, né? sempre. E isso é que me deixa mais feliz com a capoeira, que é mais uma coisa que a capoeira me dá. Então agradeço e sempre que precisar, estamos aí. Obrigado, mestre Cruel. Mestre Maisena, fique à vontade. Complementando o que o Cruel falou, que tem uma coisa engraçada. Eu e Cruel, a gente se encontrava mais fora de Fortaleza do que dentro de Fortaleza. Toda vida. Toda vez a gente se encontrava em Teresina, por exemplo, tem um evento da gente, nós temos um grande amigo em comum, que é o Mestre Toro. Isso.
Todo evento do Mestre Touro que eu tava lá, o Mestre Cruel tava. E aqui a gente não se encontrava. Era. Aí eu disse, pô, será que toda vez a gente tem que se encontrar? Marca pra se encontrar, vamos falar de Teresina que a gente se encontra lá. É. Mas, cara, a capoeira tem essa coisa, né? A gente tem algumas pessoas que a gente tem como irmão. Você é um cara, aluno dele, mas que eu tenho o maior respeito, maior consideração, vocês sabem disso, os alunos dele. Porque geralmente o aluno é o reflexo do professor, do mestre dele, né? Geralmente é assim. É claro que toda regra tem exceção. Eu mesmo tenho muitas exceções. Mas geralmente é isso aí. É o reflexo do cara pela convivência, pelo que o cara é. Se o cara é uma boa pessoa, geralmente os alunos vão ser boa pessoa. Certeza. Né? Se o cara é ruim, você já começa a ficar com o pé atrás com os alunos dele. Porque queira ou não queira, cara. Fruto, o né, aluno é reflexo do professor e do mestre dele. Então, o que eu posso deixar hoje, cara, tudo na vida é uma lição. Em alguns momentos, por pior que sejam as situações, a gente sempre tem que olhar de ângulos diferentes. Porque o que às vezes parece ser um grande mal, pode ter sido, na verdade, um grande livramento, uma grande ensinamento, uma preparação para você para outros momentos. Então, você tem que saber lidar com esses momentos, essas situações. Essa pandemia aí, eu sempre costumo falar que foi o momento que mais tentaram meter máscara na cara da gente e, na verdade, onde foi as verdadeiras máscaras mais caíram, né? Para mim, particularmente, então, nem se fala. Minha vida deu reviravoltas que, se a capoeira não tivesse me ensinado a ser forte, com certeza, conheço muita gente que não teria aguentado a barra, certo? Mas a capoeira, como eu acabei de falar, eu tive, graças a Deus, meus pais não me deixaram muitas coisas materiais, mas meus pais me deixaram algumas coisas que o dinheiro nenhum compra, que é o exemplo. Exemplo de caráter, de palavra, de respeito, né, de companheirismo. Meus pais, enquanto estavam vivos, foram mais de 50 anos, cara, de fidelidade e de união, de estar junto nos momentos mais difíceis que você possa imaginar, estavam um apoiando o outro e dando exemplo para os filhos. Então, eu tive a oportunidade de falar isso com meu pai nos últimos momentos da vida dele, na penúltima vez que a gente se encontrou, e na última vez que a gente se encontrou, que ele tinha um pouco de lucidez. E quando eu falei nisso, você vê que ele teve a lucidez de olhar no teu olho e a lágrima descer. Porque é o que eu estou te dizendo, meus pais me deram foi esse exemplo. E foi isso que eu sempre tentei passar para os meus alunos, para os meus amigos. Né? Sempre que eu tenho oportunidade, em qualquer lugar, eu tento falar alguma coisa, uma palavra de te dê força, te dê... Porque eu sempre falei, o Cruel, nessa pandemia, foi uma das pessoas que eu tenho uma gratidão eterna. Porque sem interesse, sem nada, mas foi uma pessoa que me ajudou muito. Nem ele sabe a força que ele me deu. Né? E eu espero que eu tenha feito isso com algumas pessoas também, sem interesse, sem nada, porque é a maneira da gente ser. É assim que a capoeira ensinou a gente. Foi retribuir aos outros o que ela deu pra gente. Porque, meu amigo, queira ou não queira, capoeira vai ficar aí como sempre teve. Que vai passar são os capoeiristas. E poucos vão deixar alguma coisa. A maioria simplesmente vão passar. Só passa por ela. Não deixam nem marca, não deixam, ninguém sabe nem quem foi. Eu não tenho pretensão de querer ser o tal da capoeira, não. Mas eu tenho pretensão de ter feito a minha parte. De ter aproveitado o tempo que eu tive, ter retribuído um pouco do que ela me deu. E espero fazer isso pelo resto da minha vida. Se Deus quiser. Porque a capoeira me deu muito. Desde o dia que eu conheci ela, ela transformou minha vida. E assim eu tento retribuir, fazendo isso para os outros, ensinando para os outros, meus filhos, no futuro, e assim seja. Seja o que o homem lá de cima queira. Deus quiser. Obrigado pela certo. Oportunidade. Mestre Maisena, muito obrigado. Mestre Cruel, muito obrigado pela presença. Espero que todos tenham gostado. Então, galera, vocês vão ficar agora com a roda de capoeira, que é um momento de aprendizado, de saberes, com mestres aqui do estado do Ceará, de fora do estado, Rio Grande do Norte, Pernambuco e até de fora do país. Beleza? Com vocês, a roda de capoeira.
Eu viajei para fora, sem saber se ia voltar. Foi a saudade apertou no grupo. Na capoeira eu vou trabalhar, eu não sou daqui.
mas no sentido bom, porque ele vê e fica perguntando e se estimula. Porque sem essas perguntas, o negócio não anda. Eu digo porque eu gosto de perguntar. O mestre, às vezes, diz assim, rapaz, já te disse o ano dessa roda 3 vezes, porque eu esqueço mesmo. Eu fico perguntando, mas foi nesse ano mesmo. Porque às vezes tem pergunta que é importante, porque traz a origem da capoeira e do capoeirista. Tem pergunta que não, né? Mas não pode deixar de existir esse tipo de pergunta. E eu trago aqui com uma imensa satisfação desse cara que esperou ali, perseverou 2 anos de pandemia, isso e aquilo outro, e tantas coisas que aconteceu. Foi uma das primeiras pessoas que disse assim, professor, o que você decidir está decidido. Fala então. Gente, trago um cara também que esticou demais, é bem pequenininho, muito participativo, porque eu construí minha casa do zero e os meus alunos me ajudaram. Lavaram telha por telha da minha casa, telha por telha. Quem sabe o que é lavar uma telha velha sabe o quanto é difícil. E ele lavou praticamente todas as telhas junto com meu filho mais velho, Micael, que foi o Pateta. Valeu, Pateta! Ele está, gente. Eu não sou cearense, não, né? Pessoal, eu peço só um pouquinho de cuidar com esse grandão que ele está se recuperando agora do joelho, tá certo? Qual? Mas ele tá pra jogar. Eu sou pode bater. Pode bater. Pode bater. Eu vou mandar de coração, mas só pra saber se alguém, né, Val? Sei eu que bato, não. Eu quero ver o chute na lua, viu, Palutão? Eu
pessoal, é isso. Quero agradecer ao mestre Maisena, ao mestre Cruel, pelo momento da roda de conversa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, que para mim vai servir de inspiração para outros momentos na minha vida capoeirística. E também um momento da roda de capoeira que vocês tenham aproveitado bastante, tanto com os mestres presentes como com os alunos, os momentos de ensinamento, na roda, no jogo, na música. O nome desse projeto é a Roda de Capoeira e eu quero agradecer a Secult-For por ter contemplado esse projeto. Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Muito obrigado por ter contemplado o meu projeto.